Eu saudo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra em um vídeo de Augusto Nicodemos, Malaquias, capítulo de número 3 e o verso de número 8. Aqui, a partir do verso 7 até o 12, nós temos mais uma resposta cínica do povo à declaração de Deus de que eles estavam roubando a Deus. Eles vinham cultuar a Deus, mas o culto a Deus não era agradável por causa da omissão nos dízimos e nas ofertas. E era mais uma daquelas desobediências com relação ao culto que causava o desagrado de Deus. Era mais uma quebra da aliança. Roubará o homem a Deus? Será que o homem pode roubar a Deus? Aí Deus responde: todavia vós me roubais e ainda dizeis, em que te roubamos? Resposta: nos dízimos e nas ofertas. Quando a gente assiste o vídeo do pastor Augusto Nicodemos, a gente recebe ensinamentos dele e por todos os pastores que pregam dessa forma. Eles ensinam que Deus está falando que o povo de Israel estão roubando o dízimo. Mas para a gente compreender melhor esses ensinos, faço uma pergunta. Quem era que estava roubando a Deus? Seria o povo de Israel ou seria os sacerdotes que administravam o dízimo? Porque no período de Malaquias, Deus resolveu falar à nação de Israel de uma forma diferente, à sua liderança, aos sacerdotes. E vamos observar agora melhor esses ensinos para a gente compreender que Deus está falando justamente com os sacerdotes levitas. Malaquias, capítulo de número 3 e o verso de número 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao templo do Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo de ourives e como o sabão dos lavandeiros. Deus está agora mostrando aos líderes levitas, sacerdotes de Israel, que ia mandar o seu mensageiro, que o mensageiro de Deus, a gente sabe que é um profeta, que é um anjo, que vai levar a mensagem para que a pessoa possa mudar de vida, parar de fazer aquelas coisas erradas que está fazendo, assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Presta bem atenção agora. Deus está falando a Malaquias que dissesse ao povo de Israel, principalmente a liderança, os levitas, sacerdotes, que Deus ia fazer um concerto com eles, ia purificá-los. Ou seja, ia dar a oportunidade para que eles pudessem se arrepender dos erros que estavam cometendo. Quem era que estava cometendo erros aqui? Era o povo do modo em geral? Ou era a liderança a qual Deus está se dirigindo? Os levitas.
a tribo que não teve herança de terras, mas pela lei de Deus foi escolhido para administrar os bens. Por isso, Deus disse para a nação de Israel que eles devolvessem o dízimo da agropecuária, do ouro, da prata. E as pessoas às vezes pensam que não tinha dinheiro. Tinha dinheiro, sim. Presta bem atenção nesse ensinamento. A gente vai compreender agora, neste verso, que Deus está falando que vai purificá-los, como o ouro e a prata. Então o ensinamento já começa a dizer que Deus está mandando dizer para eles se consertarem, porque eles estavam fazendo coisas erradas. E vamos ver agora detalhes importantes para entendermos melhor. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça. Deus estava falando para os líderes sacerdotais, os sacerdotes levitas, que estavam fazendo coisas erradas. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo. A vós quem? Aos levitas, aos responsáveis de receber os dízimos e oferecer a Deus, e dividir aqueles alimentos para o povo que vivia das doações, dos dízimos e das ofertas, porque eles não tiveram direito às terras. Chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente percebe que todo esse ensino Deus está falando para os líderes sacerdotais, que eram os levitas. Vamos entender melhor o texto. No verso 6, Deus agora fala para quem? Para os levitas, os líderes, dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Quem são os filhos de Jacó que ele está se referindo aqui? Os levitas, que desde o início, desde o capítulo 1 de Malaquias, desde o capítulo 2 de Malaquias, desde o capítulo 3 de Malaquias, Deus está se referindo a vós, levitas. Então a direção dessa palavra de Deus é para os levitas. Para entendermos melhor, vamos ler agora o verso 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Quem era que estava dizendo isso? Os levitas se perguntavam, em quê? Porque eles não entendiam que estavam fazendo as coisas erradas. Como muitos fazem as coisas erradas e não querem admitir. Preste atenção mais ainda no ensino. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Para quem Deus está falando essa palavra? Para o povo do modo em geral ou para a liderança?
Sim, para a liderança. Porque desde o começo a gente vem acompanhando que é para a liderança. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Aí Deus está dizendo para eles, nos dízimos e nas ofertas. Para entender melhor ainda esse texto, vamos dar continuidade? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais. Sim, toda esta nação. Comece a compreender esse verso. A mim vocês estão roubando, ou seja, vocês estão roubando a mim e toda a nação. Só que eles estavam apresentando a Deus de forma diferente, que não agradava a Deus. E vamos entender melhor agora Deus falando para toda a nação de Israel e para os levitas principalmente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrirei as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que não haja lugar suficiente para acolherdes. E por causa de vós, quem que ele está se referindo? Por causa de vós, sacerdotes levitas, que Deus vem falando desde o início. Por causa de vós, repreendereis o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. A gente viu em todos os textos que foram lidos que Deus estava dirigindo a sua palavra aos líderes. E disse que eles realmente estavam roubando a Deus. Ou seja, desviando de alguma forma aquilo que Deus quer que eles façam, que é fazer a vontade de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos que assistiram esse vídeo. E se gostaram, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações e dê um like para ajudar a divulgação na palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.